Aí, agora sim. Bom dia, bem-vindas. Mais um dia do For Lioness. Hoje é o dia, pela nova contagem oficial, 26, do bloco Fé e Graça. É o meu penúltimo dia, contribuindo aqui com esse projeto. Eu vou ter mais um devocional. O meu é sempre o último, né, dos blocos. Primeiro vem a Carlinha falando de Me Descobrindo em Cristo, depois vem a Sabrina falando de corpo, alma e espírito, e eu falando de fé e graça. Então, eu sempre fecho o ciclo dos blocos. Então, eu estou no nono, né? Fechando aí o penúltimo de todo mundo, e aí depois, semana que vem, vem a Carlinha, fechando o último dia de cada bloco e finalizando aí. Tô feliz, assim, eu gosto muito de concluir projetos, assim. Então, estou feliz que a gente está chegando a mais uma conclusão. A gente iniciou fazendo o devocional Plenitude da Camila Vieira, né? Então, a gente startou com 40 dias, do devocional Plenitude, e agora a gente está a quase 30 dias do devocional Lioness. Então, são dois ciclos grandes, assim, de compromisso, de comprometimento, isso fala muito sobre o que eu vou falar hoje no meu devocional de fé e graça. Então, eu vou começar logo, né, porque hoje a gente vai falar de sementes para Jesus. Então, esse compromisso fala muito esse dia de hoje, casa muito com o que está acontecendo hoje. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Vou começar a leitura, tá? Durante minha caminhada de fé, decidi começar a presentear as pessoas com a Bíblia Sagrada. Comprava de forma avulsa e dava de presente quando sentia no meu coração. As pessoas amavam receber aquele presente e depois eu recebia testemunhos pessoalmente por WhatsApp, pelas redes sociais. Ficou evidente para mim que aquela era uma boa semente para plantar para o rei. Passado o tempo, esse compromisso de presentear com Bíblias foi se consolidando e o Espírito Santo ministrou que queria que eu adquirisse 365 Bíblias e presenteasse ao longo do ano, como se fosse semeando diariamente, uma por dia. Obedeci e assim foi feito. Comprei as Bíblias, fui buscar em São Paulo e passei a presentear colaboradores, companheiros de cursos, mentorias, mastermind que participava, pessoas que me pediam pela internet. Com o tempo, essa ação foi ficando menos latente e esporadicamente dava uma Bíblia ou outra. No final do ano de 2022, estive em uma conferência promovida em Goiânia por um influenciador digital cristão, juntamente com o pastor Aloísio Silva, da Igreja Videira, do qual eu gosto muito de ouvir a palavra da graça. Sempre me abençoa muito. Foi uma ótima conferência e de lá eu trouxe uma pergunta que ficava ecoando na minha mente e no meu espírito. A pergunta era: o que você está fazendo para Jesus? Aquela pergunta mexeu muito comigo, pois, para o tanto que recebo de Deus, entendi que estava fazendo pouco para Jesus. Imaginei ele me perguntando o que fiz para o reino e, em nome dele, e me senti constrangida, como se tivesse enterrado parte dos talentos e sementes que ele me deu, em vez de multiplicá-los. Não demorou muito e logo recebi resposta através dos testemunhos sobre as Bíblias, que havia presenteado diversas pessoas e como na hora certa aquela semente germinava. De forma muito clara e direta, o Espírito Santo me mostrou que aquele ato de difundir a palavra através das Bíblias era dele e não meu, e que desejava que eu voltasse a fazê-lo em grande escala. E ele tinha pressa. Com a minha resposta em mãos, comecei a pensar onde poderia semear em escala e novamente ele me apontou a direção e conversando com a minha amiga Camila Vieira, me ofereci para presentear as participantes nas edições do Mulheres Experience. E na última edição foram 250 mulheres. Na verdade, eu virei uma patrocinadora permanente das Bíblias dentro do Mulheres Experience. Então, em todos os Mulheres Experience, que antes eram dois por ano, agora vão ser quatro,
eu presenteio todas as participantes com Bíblias, tá? Então já até mudou do dia que eu escrevi isso, que eu mandei uma vez, na verdade eu já mandei mais duas vezes. Então toda a edição do Mulheres Experience eu patrocino as Bíblias. Fiquei muito feliz de poder, de alguma forma, ter a oportunidade de, junto com a Camila, plantarmos essa semente para Jesus. Depois de presentear as participantes da edição, ela me mandou um recado lindo falando que a grande maioria das mulheres que estavam lá não tinham a Bíblia. Como Jesus é lindo. Aqui nasceu o ministério chamado Sementes para Jesus. O Espírito Santo que habita em mim já me trouxe a missão para 2025, que são 1.000 Bíblias entregues. Eita glória! Hoje me coloquei ao dispor para patrocinar as duas edições. Na verdade, já contei para vocês aqui que é um compromisso permanente, né? De abençoar. E tenho buscado outros projetos porque talvez só o Mulheres Experience não seja o suficiente para distribuir as 1.000 Bíblias, né? Então eu preciso de outros projetos para estar fazendo isso. Lindo também foi ver nascer o meu ministério e poder criar uma capa do Sementes para Jesus. E esse nome veio como se fosse uma coisa inspiradora mesmo do Espírito Santo. Hoje eu consigo visualizar minha crescente espiritual rumo ao alvo que é Jesus. Sou coluna na obra, contribuo para que a igreja cresça e o máximo de pessoas sejam alcançadas. Dou testemunho de tudo que Deus tem feito na minha vida. Tenho o Ministério Sementes para Jesus, conduzo o devocional Lions juntamente com as minhas amigas Lioness e agora escrevendo esse lindo devocional para despertar mais vidas. O Ministério Sementes para Jesus me faz transbordar todos os dias de diversas formas. Te amo, Jesus. E aí, o versículo que eu escolhi para ilustrar esse capítulo é Evangelho de Marcos, né? 4, de 26 a 29. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acordar, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Eu vou direto para o Vivendo a Palavra, porque aí a gente fica à vontade para conversar depois, tá? Uma de minhas amigas Lions, a Sabrina, recebeu de presente uma Bíblia que presenteei 82 colegas de jornada quando fazíamos formação em coach na Frebracis do Rio de Janeiro. Por volta de um ano, ela me contou seu testemunho do Ministério Sementes para Jesus. Recém-convertida, decidiu fazer um retiro espiritual na Estância Paraíso e recebeu a lista de itens que deveria levar e lá contava e lá pedia que ela levasse uma Bíblia sagrada. Ela pensou: eu não tenho uma Bíblia. E aí, rapidamente, o Espírito Santo lembrou ela da Bíblia que ela tinha sido presenteada por mim naquele curso. E essa semente germinou mesmo tempos depois. Sabrina é convertida, faz escola de profeta, conduz devocional online junto comigo e mais duas amigas e uma das escritoras desse devocional. Espalhe a semente e ela germinará. Então, minha provocação de hoje é: onde é que o Espírito Santo colocou você, né? Ou eu? Porque às vezes a gente acha que a gente precisa estar numa igreja, que a gente precisa estar num púlpito. Às vezes a gente entende que a gente precisa de um lugar para fazer isso. E na verdade, o lugar é onde Deus está te levando, onde Jesus está te enxertando. É na sua empresa? É no seu trabalho? É num projeto social? Onde você pode estar plantando sementes para que elas germinem? Então, o tempo todo a gente pode estar semeando, né, para Jesus. E
muito importante a gente ficar com isso na nossa cabeça, que a gente está semeando para Jesus. Então, eu vejo muitas histórias de pessoas falando: porque eu me decepcionei com a liderança no lugar A, porque na igreja B. Mas você está indo lá por causa das pessoas, por causa do lugar, ou você está olhando para Jesus? Então, é sobre isso que eu quero falar para vocês. Por isso que o nome do ministério é Sementes para Jesus. Por exemplo, eu distribuí Bíblia num curso de inteligência emocional. Tinha nada a ver com religião. A gente começou esse devocional aqui, não tem nada, não está ligado a nenhuma igreja, mas a gente está falando de quem? De Jesus. Então, você, aonde você estiver, com quem você estiver fazendo o que você estiver fazendo, você pode estar plantando sementes para o reino. Não estou aqui dizendo que você não deva estar ligado a uma igreja, tá? Porque eu tenho ligação com uma igreja. O que eu quis dizer para vocês é que, mesmo não estando numa liderança de igreja, quantas coisas eu tenho liderado? Devocional, a distribuição. Me juntei com outra pessoa dentro do projeto dela para poder distribuir, aumentar a escala de distribuição de Bíblias. Porque às vezes tem alguém que tem uma escala, mas você não tem. Mas essa pessoa precisa de um patrocínio. Pronto, você já encontrou o meio de escalar a forma de você plantar sua semente. Você está contribuindo no projeto do teu irmão ou da tua irmã e cumprindo o teu propósito. O meu propósito é plantar a semente de distribuir a Bíblia, mas ela tem a escala. Então, juntando os propósitos, o que que acontece? A coisa fica grande, entende? Ninguém faz nada grande sozinho. Você quer fazer uma coisa grande? Precisa envolver mais gente, porque senão fica limitado ao seu tamanho, às suas possibilidades, à tua mentalidade. Você pode até ter uma mentalidade expandida, o que eu acho que eu tenho, mas ainda assim vai ser limitado para o tamanho das coisas do reino. Porque o tamanho das coisas do reino tem uma proporção muito maior do que a gente pode imaginar. Eu não posso limitar Deus ao meu tamanho. Eu não posso trazer Deus para ele se apequenar para ficar do meu tamanho. Eu preciso me deixar usar para que ele me coloque do tamanho que ele precisa que eu seja. E aí é quando a gente está falando de plantar a semente onde você está. Onde você está hoje? Se você tivesse que fazer uma lista dos lugares que você está hoje, quantas sementes você poderia estar plantando para o reino? A começar pela sua casa, que é o teu primeiro núcleo de convívio. Então, eu sempre falo muito disso, sabe? Hoje, todas as minhas filhas são batizadas, né? Aceitaram Jesus. Independente do que aconteça, você está expondo a sua família à palavra? Você está trazendo esse ambiente para dentro da sua família? Todas as vezes que você está com pessoas, parentes, você tem trazido essa semente? Dentro do seu trabalho, você tem trazido essa semente? Dentro do seu ciclo de amizades, você tem trazido essa semente? E aí eu vou provocar um pouco mais. Porque eu tenho uma característica que é engraçado, que nem sou eu que falo, mas eu passei a perceber por causa do que as pessoas falam, não parece que você é evangélica. As pessoas falam pra mim. Eu falei, é mesmo? Porque tem um jeito de ser evangélica? Porque as pessoas gostam de estereotipar as outras. Então, elas precisam de um estereótipo para que fique mais confortável para elas entender quem você é. E aí é muito engraçado porque eu falo com católico, eu falo com espírita, eu falo com ateu, e aí é que entra. Não adianta, a gente é luz no mundo. Quando a gente se converte, a gente está aqui para converter o nosso irmão que ainda não recebeu aquela iluminação da palavra. Você não converte o convertido. Ele já é convertido, ele já aceitou Jesus. Você precisa ser luz no mundo e sal na terra. O que que é isso?
Você precisa levar a palavra para quem ainda não está nela. Você pode fortalecer o seu irmão que já está na palavra, que é o que está acontecendo hoje aqui. A gente está junto, a gente está fazendo um relógio de oração, porque eu estou passando por esse desafio com as netas. Então, a gente, como um ambiente cristão, a gente se fortalece um no outro. Mas e o irmão que ainda, ou a irmã que ainda não recebeu a palavra? Então, a gente precisa se expor aos ambientes do mundo onde a gente está inserido no trabalho, no curso, onde quer que a gente esteja, para que essa palavra chegue lá. Então, isso é o que eu me proponho o tempo inteiro. Contar um testemunho, isso é muito forte, as pessoas se movem muito pelo testemunho. E é por isso que eu gosto tanto de falar tudo o que acontece, que as pessoas às vezes falam, ah, que ela é mostrada, né? Quer contar tudo. Eu quero, gente, porque Jesus faz milagre na minha vida para eu falar dele. Senão não tinha sentido de ser, entende? Os milagres eles acontecem para que você dê testemunho. Todos os milagres que Jesus fez na Bíblia foi para dar testemunho do que Deus estava fazendo, passando pela terra e fazendo. Então não teve um milagre que não foi testemunhado. E todos eles estão escritos na palavra. E nós somos os milagres de hoje. Nós, a nossa vida, o que Deus faz. Então a gente precisa entender em que tempo bíblico a gente está vivendo. Quando a gente olha para a Bíblia e vê tudo que foi registrado lá, eu penso sempre, eu gosto, né, de fazer esse exercício de pensar, se a Bíblia tivesse sendo escrita hoje, qual é o tempo bíblico que a gente está vivendo? Em que momento na linha do tempo da Bíblia a gente está vivendo? É um momento da graça e a gente tem vivido essa graça, essa misericórdia por causa do sangue derramado, mas a gente tem falado sobre ela? A gente tem convertido mais pessoas? Jesus tem pressa. O reino precisa ser difundido e ele vai ser difundido por cada uma de nós. Tem lugares que eu chego que talvez a Fran não chegue, que a Patrícia não chegue, que a Carlinha não chegue. E tem lugares que vocês chegam que eu talvez não chegue. Então, todos nós somos importantes. Todas nós, aonde a gente está inserida, nós somos importantes. Às vezes é uma vida que só vai ser tocada por você, outra pessoa não vai conseguir tocar. Então a gente precisa ter essa consciência de onde quer que a gente esteja, a gente está ali. Qual é o nosso propósito principal? Primeiro, adorar a Deus. Por isso até que eu veio a música errada, o louvor errado, eu falei, não está errado. O Espírito Santo quer adorar mais uma vez. Porque o Pedro colocou sonhos perfeitos. Depois eu vou até escutar com calma esse louvor. Mas a música era essa que eu coloquei depois, brilhante. E adorar nunca é demais. A gente tem perdido também o hábito de adorar. E talvez seja o momento que a gente mais se quebranta e mais se relaciona com Deus, é o momento da adoração. É você colocar um louvor e não estar na petição e estar só em momento de adoração, de devoção a Deus. Então, eu achei foi bom, porque eu amo botar lá o meu som alto no meu banheiro, eu fico lá, ó, se deixar, eu amo fazer isso. Então, a gente precisa se relacionar para se encher e depois transbordar. E aí, eu quero convidar vocês a fazerem mesmo uma lista. Onde eu estou inserida? Eu já falei de Jesus nesse lugar? Como eu poderia levar? Porque a gente também tem que ser sábia, né? Para a gente não criar vamos dizer assim, uma hostilidade, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai inserindo aquela palavra sutilmente. Por isso que as pessoas falam, você não parece evangélico. Por quê? Porque eu falo de um jeito que não é pregando. Talvez eu fale numa conversa descontraída que Deus fez assim, que foi assado, que aconteceu aquilo e foi assim. Aí as pessoas ficam às vezes olhando para minha cara, mas aquela palavra pega a pessoa. Parece que não, mas a palavra entra, a pessoa fica com aquilo na mente dela. Aquilo é uma semente que você plantou lá.
Aí a pessoa fica curiosa, porque no mundo, o que que a pessoa olha? Cara, o que que essa pessoa está vivendo? Eu quero entender o que que ela está fazendo, porque não é assim que ensinam pra gente a modelagem, ou olhar qual é o caminho que aquela pessoa fez, como ela vivia, como ela passou a viver, o que que aconteceu. Então, quando a gente começa a contar na nossa vida a transformação depois da entrada de Jesus, eu acho que é um pouco disso que acontece. Então, eu quero convidar vocês a também plantarem sementes para Jesus. Se fazer essa pergunta, deixar essa pergunta ecoar dentro do coração de vocês. Se você, sei lá, Jesus voltou e aí ele vai te questionar. E aí? O que que você fez para mim? Porque eu fiz o meu todo para você, dei meu sangue, te salvei. E você fez o que para mim? Como é que você vai contar essa história para ele? Ele já sabe, mas ele quer ouvir de você. Lista isso. Olha, Jesus, eu me comprometi a cada mesa, a cada lugar que eu fosse falar do teu nome, glorificar o teu nome, o que você fazia na minha vida. Eu me comprometi a, independente do que tivesse acontecendo, que é o que está acontecendo aqui hoje, e que aconteceu quando eu fui lá buscar o meu irmão que morreu, é que esse compromisso eu não posso adiar. Porque o meu compromisso com Jesus é o compromisso mais importante que eu tenho para viver. E aí, eu quero dizer para vocês que a palavra mais forte que eu tenho vivido ultimamente e eu tenho visto isso acontecer, e isso é um testemunho também, cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Então, quando eu cuido de levar o nome dele, a palavra dele, focada nele, ele vai cuidar das minhas coisas. Então, eu creio que estar aqui é plantar uma semente para Jesus, para que ele cuide das minhas coisas. Então, é, hoje eu quero falar disso. Coloquem lá. Que sementes eu estou plantando para Jesus? Se faça essa pergunta. Liste em que lugares ele me levou. Nesses lugares eu já plantei uma semente de alguma forma? Ou dando uma palavra, ou dando um testemunho, ou convidando alguém para ir na igreja, num culto, ou presenteando com a Bíblia. O que que eu poderia estar fazendo a mais? Com que pessoas eu poderia estar me juntando para fazer coisas maiores, de maior escala? Porque quanto mais você fizer, mais Deus vai te confiar para fazer, porque Ele sabe que pode contar com você. Então, a minha provocação para vocês hoje é essa. Quando você encontrar com Jesus e ele te perguntar o que que você fez para mim, você vai saber dizer o quê? Carlinha, quer contribuir, amiga? E coisa boa. Vambora. É, quando você fala, né, dos dons e talentos, eu gosto muito dessa parábola, muito. Porque me remete a tudo que a gente aprendeu também, né, do crescer e contribuir. Então, quando Deus te dá os dons, os talentos, os recursos, nada mais é que Deus fazendo com que te dando ferramentas para que você possa crescer, mas que você possa também abundar e contribuir na vida dos outros, ou seja, que você possa frutificar, né, tudo que ele está fazendo e não enterrar os talentos, não ficar só para você, porque quem ficou para você, aquele que ficou para ele, quem enterrou, não ganhou nada mais, né? Então, quando a gente frutifica, e quando você frutifica, nada mais é que é uma gratidão, né, pela graça que você recebeu. Então, quando você tem esse insight, eu vou um pouco além. Eu acho que Deus dá esses dons para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Mas para isso você tem que estar claro de qual é o seu propósito, né? E eu convido vocês, meu propósito, ele está claro? Porque se o propósito não é claro, eu não vou saber o que fazer com os meus dons, com os meus talentos, com os meus recursos. Então, e aí propósito é muito mais do que uma realização pessoal, né? Então, acho que a gente tem que entender também que o propósito não é só a minha realização pessoal, é algo muito maior, né? Eu acho que cada um tem um propósito que vai exercer para exercer o dom que recebeu para servir os outros. Então,
eu tenho cada vez mais agora, tem ficado cada vez mais claro esse propósito na minha vida, essa coisa do servir, essa coisa do ministério. E você está atento aos detalhes, né? A Jana ficou atenta nas oportunidades que ela teve, de como que ela pode expandir essas sementes, né? Eu peguei esse insight da Jana e hoje, às vezes, eu escuto uma amiga, ai, eu nunca li a Bíblia, eu vou lá e eu apresentei inspirada. Na Jana, eu apresentei o ela. Então, assim, a gente começa a multiplicar. É o ministério da Janaína do Ar Bíblias? Não. Ela começou esse ministério e ela vai impactar todas as vidas, assim como me impactou. Então, eu falo, eu já venho dando Bíblias também, principalmente para as pessoas que falam, ai, eu não leio a Bíblia, eu não tenho o hábito de ler, eu não sei nem como é que lê, eu não sei nem. Eu falei, então, peraí, vou e agora eu faço junto. Eu coloquei um passo a mais. Eu faço uma cartinha de como ler, de como começar a ler a Bíblia. Eu boto eu boto os livros que são importantes que comece a ler para que ela tenha uma interação, para que ela tenha vontade que já falei para vocês isso aqui, tem uma live do Fragale no YouTube, do Maurício Fragale, que ele fala o como ler a Bíblia, para que você se torne mais atrativo esse início. Porque para quem não lê, começa lá Gênesis, depois vai passando de Gênesis, começa aqueles nomes que eu não sei nem falar. Né? Ele fala, o Fragale fala, cara, daqui a pouco eu já não consigo nem mais abrir a Bíblia, porque se torna monótono, se torna chato. E ele fala muito, vamos começar por João, né? Que é quem eu sou. Falou eu sou, fala Jesus por diversas vezes, quem Jesus é. E aí é fácil agora com a cartinha. Alguém pode pegar, pô, agora eu vou ler, vou dar a Bíblia, vou fazer a cartinha, vou fazer um algo a mais. E assim a gente vai exponencializando essa semente, esse ministério, né? Não, e Porque tem o eu acho que o projeto, objetivo lembra da Ariane, que ela sempre posta lá, lendo a Bíblia em 365 dias, também. todo sábado? É como se uma coisa Então, fosse sendo ligada à outra, sabe? exata, exatamente. Então é para a gente se juntar e se unir e fazer disso aqui uma grande, né? Um grande ministério. Por quê? Qual que é o nosso objetivo como cristão, né? E aí, mais uma vez, não estamos falando de religião, né? O evangélico, é o cristão. Qual é o objetivo do cristão aqui? Tá. É se transformar a imagem de Jesus. Temos que ser imitadores de Jesus. É o que a gente busca todos os dias, né? Eu já vou te ajudar, meu amor. Hoje tem uma participação especial aqui, que não tem aula, é feriado aqui no Rio, né? Então, sermos imitadores de Jesus. Mas como que a gente desenvolve essa espiritualidade para ir amadurecendo, né? A gente precisa de maturidade espiritual, a gente precisa de fortalecimento espiritual, a gente precisa de crescimento espiritual. Então, precisa principalmente de uma intencionalidade espiritual para que a gente consiga ser verdadeiros imitadores de Jesus e sermos, assim, instrumentos de Deus no mundo, né? Então, acho que quando a Jana fala, ela nada mais está fazendo, nada mais ela faz ser essa inspiração para que ela possa ter, que esse ministério dela se multiplique, né? E as sementes, o nome ficou muito bom porque as sementes foram feitas para isso, se multiplicar. Então, se cada uma aqui dentro fala, cara, eu vou agora pegar isso aqui, vou transformar, que não seja a Bíblia, mas que seja, eu vou me comprometer em falar todos os dias, pelo menos para uma pessoa sobre Deus, sobre a palavra de Deus. E aí no final do mês você vai ter impactado 30 vidas, né? No final do ano você vai ter impactado 360 vidas. Então, e aí cada um vai entender qual é o seu ministério, qual é o seu propósito, né? Onde você é boa para fazer, para poder levar a palavra de Deus, para poder dar graça a outras pessoas, né? Então, eu tento hoje ser mais intencional, eu acho que a palavra é essa, e eu acho que a gente tem que estar muito intencional, porque senão a gente pega o ritmo da nossa vida no dia a dia, que é um ritmo acelerado hoje em dia para todo mundo, e a gente vai passando igual um trator e vai esquecendo realmente para o que fomos chamados para estar aqui nessa terra, né? Não é só para as conquistas materiais. Exatamente. Então, acho que a gente tem que pensar, pegar esse insight, esse nome do Ministério da Jana, do Sementes para Jesus, e entender como nós podemos contribuir, de que forma. E aí você vai escolher uma coisa e vamos embora, vamos contribuir e vamos fazer a diferença nesse mundo, né? Porque às vezes a gente vem no nosso automático e não é intencional para isso. Então, acho que a gente nós precisamos ser intencionais para que possamos fazer a verdadeira diferença
no mundo para trazer significado à nossa vida, né? E fazer jus pela graça que Deus nos dá todos os dias, né? O que você tem feito por Ele? Então, como que você tem aplicado os seus dons, os seus talentos, os seus recursos? Você tem multiplicado? Você tem usado isso só para você? Você tem enterrado, não feito nem usado para você? Então, acho que é sermos mais intencionais nisso, né, Jane? Você tem feito isso, eu tenho feito isso, e acho que também um dos nossos motivos, do nosso porquê de estarmos aqui contribuindo, você falou no início, né? Já vamos aí para 60, 90 dias, 40 com 30, né? 70 dias aí de entrega, de servir do nosso devocional. E aí, às vezes, eu recebo mensagens, às vezes, de vocês, e isso. Falei, caramba, às vezes, uma mensagem que eu recebo, falo, cara, já valeu, sabe? Eu acho que é você poder impactar de alguma forma, através de uma frase, através de uma live aqui no devocional, através de um presente de uma Bíblia, através de uma palavra, de que forma, né, você está impactando as vidas. Então, se todos nós fôssemos intencionais, o mundo seria diferente. Então, acho que esse movimento que a gente vem fazendo, eu não vou fazer a diferença, mas eu tenho certeza, né, que tem aquele da Madre, acho que é Teresa de Calcutá, não lembro, que ela fala do oceano, né? Eu tenho certeza, mas assim, para aquela vida eu vou fazer a diferença. Então, não vou conseguir mudar o mundo, mas tenho certeza que para aquela vida, aquela outra vida, aquela vida, eu tenho certeza que eu fiz a diferença. Então, acho que a gente ter essa sensibilidade e essa intencionalidade de que a gente pode sim fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E sempre estar com esse propósito de servir, né? Porque ele é o maior que serve. E o que nós estamos fazendo? Né? Ele é o que mais serve, o tempo todo ele está nos servindo. Então, o que nós estamos fazendo para retribuir isso? Então, acho que é isso que eu queria deixar no dia de hoje. Não sei se a Sabrina está aí. Acho que não, né? Ele tá viajando, acho que não. Ah, é verdade. Isso. É, então, é isso, Carlinha. E sabe, às vezes eu fico vendo muito essa conversa sobre o propósito. Ah, meu propósito, meu propósito. E às vezes a gente não entende que o nosso propósito não é nosso. A gente está envolvida no propósito de Deus. Nós somos um recurso. Nós somos uma ferramenta dele para o propósito dele. E aí, quando você entra no fluxo do propósito de Deus, de Jesus, ele faz através de você. Você só se coloca disponível, né? Porque eu vejo muito meu propósito, que as pessoas ficam nessa também, né? E aí isso pesa porque a pessoa fica achando que tem que ser uma coisa super grandiosa. E às vezes Deus quer tocar uma vida com a tua vida. Mas se você não abrir a boca, ela não vai ser tocada. E aquela vida, às vezes, é preciosa para Jesus, porque é naquela vida que você que toca que vai tocar milhões. Entende? Então, às vezes, a gente fica querendo medir através do nosso olhar humano e a gente acha que o nosso papel é pequeno. Mas talvez você toque a vida que toca muitas vidas. E tem propósito nisso. Eu tenho muito essa característica. Eu falo com pessoas que tocam milhares de pessoas, mas eu sei que eu toco essas pessoas. Entende? Então, quando essas pessoas tocam milhares e você foi um agente, um recurso que tocou ela, de alguma forma você também tocou aqueles milhares. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência. O que me deu muita consciência foi esse livrinho aqui, que quem me deu foi a Fábia. Acho que ela te deu também. Que talvez de repente a gente até possa usar aí para dar continuidade. Olha aqui, ó. Ela também me deu um devocional do Billy Graham. Devocional. E nesse devocional aqui me caiu uma ficha sobre números. Quando eu falei, o Espírito Santo falou comigo que esse ano eu preciso distribuir 1.000 Bíblias. Porque eu li nesse devocional que Billy Graham metrificava o que ele fazia. Como ele metrificava? Desse jeito que a Carla falou. Ele falou para não sei quantas mil pessoas. Ali ele tá plantando sementes.
Se ele foi falar num estádio lotado com 100 mil pessoas, ele plantou 100 mil sementes. Se elas vão germinar, quando elas vão germinar, não sei. Mas ele impactou na fala dele aquelas não sei quantas mil pessoas. Quando ele vendeu não sei quantas devocionais, quando esse daqui não é nem um devocional do Billy Graham, é de alguém que foi impactado por Billy Graham e escreveu baseado nele e nas obras dele um devocional. Onde essa semente ou esse fruto foi parar, entende? Então, assim, Billy Graham tocava muitas vidas, ok, e ele metrificava todos os atos dele. Mas e esse daqui? Será que ele foi capaz de ver que isso aqui ia acontecer? Que alguém ia se basear nas falas dele e escrever um devocional? Ou seja, a semente dele continua gerando fruto e ele nem metrificou essa daqui. Um devocional escrito baseado no que ele fazia. Aqui, chegou em mim. Ele nem é vivo. E a semente dele continua germinando. Entende como a coisa ela vai se multiplicando naturalmente e aí não é sobre o nosso propósito, e sim sobre a gente estar inserido no propósito do reino, em fazer parte do todo. Então eu acho que a gente tem que criar essa consciência. É lógico que para a gente é importante entender o que que a gente está fazendo. Para quê? Para a gente crescer. A gente sempre fala sobre isso. Quando a gente tem consciência, do que a gente está fazendo, a gente sabe o tamanho do que a gente está fazendo, aonde a gente está chegando, com quem a gente está falando, o que a gente está impactando. E isso é importante porque traz uma satisfação pessoal para a gente e alimenta a gente espiritualmente, né? Quando alguém manda uma mensagem para a gente, por exemplo, a doutora Manuela Azevedo. Ela ganhou a Bíblia, ela não era convertida, ela não era cristã, e ela escreveu um devocional de 365 dias. Aí ela me mandou que por causa da Bíblia, eu não sei, foi uma semente que gerou um devocional que vai impactar quantas pessoas, mas foi lá aquela sementinha, fiz parte de algum jeito. Então, assim, talvez você já tenha feito parte de tantas coisas, de conversões, de pessoas que estão fazendo, plantando sementes, e você já nem sabe mais, porque aquilo vai frutificando, vai se multiplicando e você já não tem nem mais controle sobre isso, porque não é sobre o que você fez, é sobre você estar inserida em algo maior, que é o propósito de Deus na tua vida. Te usar como recurso dele. E quanto mais ele confia coisas a você e você cuida, né? Mais responsabilidades ele vai te dar, maior aquele teu ministério vai ficar, e quanto mais você cuidar das coisas dele, que é a palavra que está diretamente assim nesse tempo que eu estou vivendo agora, ligada a mim, quanto mais você cuidar das minhas coisas, mais eu vou cuidar das suas. Quanto mais você se dedicar às minhas coisas, mais graça eu vou derramar sobre você. Então é isso, gente. Assim, a palavra que eu tenho para hoje, principal, nosso exercício é: o que você tem feito para Jesus? Escreve essa pergunta e depois vocês respondam essa pergunta. E aí você vai fazer um estado de consciência atual. O que eu tenho feito eu tenho falado aqui, aqui, aqui. Aí depois você vai fazer um estado desejado. O que mais eu posso fazer? Porque você pode fazer mais. E aí você coloca lá, a partir de agora, igual a Carlinha falou, eu vou me eu vou me comprometer a falar pelo menos uma vez por dia, depois duas. Ou vou dar de presente devocional, ou vou convidar para o devocional, porque isso é semente também, gente. Convidar para participar do devocional, convidar para ir no culto. Tudo isso é plantar semente para Jesus. Tudo isso é plantar semente. E quando você tem consciência, você percebe que você está crescendo nas suas ofertas. Oferta não é só dinheiro, não é só servir, fazendo devocional, indo arrumar a igreja. Tudo que a gente faz intencionalmente para difundir o reino é plantar uma semente para Jesus. E aí você lista, porque às vezes você acha que, eu não faço nada. Quando você listar, você vai ver quanta coisa você faz. Tá orando aqui,
por alguém que está precisando, está no relógio de oração. Isso é plantar semente para Jesus. Tudo isso é semente. Quando alguém está precisando de oração, quando alguém está precisando de um apoio. Eu não posso ir, não posso ir lá ajudar a pessoa pessoalmente, mas eu posso orar? Estou plantando uma semente. Então, tudo é semente. Quais são as que vocês estão plantando? Estado atual e estado desejado. Por quê? Porque a gente foi feito para prosperar, crescer, abundar, expandir. O reino ele está sempre em expansão. Então, você também tem que estar, certo? Então, o que você faz hoje não pode ser a mesma coisa de amanhã, senão você está fazendo o quê? Retendo talento. Deus está te dando mais e você está segurando, você não está crescendo. Então, a gente vai confiar mais para quem tem mais disponibilidade para servir. Então, o exercício de hoje é esse, tá? Você vê que sementes ou o que você tem feito para Jesus hoje e o que você quer fazer. O que mais você pode fazer? Façam esse exercício que eu acho que vai fazer diferença na vida de vocês. E profetizem. Profetizem o que vocês querem. Imaginem, faz um exercício de visualização. Imagina vocês chegando no céu, encontrando Jesus e contando para ele, ele sentando com você numa conversa, fala: me conta tudo o que você estava fazendo lá. E aí você contando todas as suas experiências com o reino, com a expansão do reino e tudo que você fez por amor a ele e em agradecimento pelo o que ele fez por nós para nos trazer salvação. E é isso. A palavra de hoje é essa. Eu vou me despedir para a gente parar de gravar no YouTube, tá? É, E se vocês quiserem falar alguma coisa, tem alguma coisa que alguém queira falar, complementar? Carlinha tá espirrando. Saúde, Carlinha. Não? Oi, Rafa! Aí ele rindo. Então é isso, gente. Eu vou me despedir. Quero aproveitar para agradecer as orações, o relógio de oração. Vou deixar registrado aqui porque a Cel e a Zoe vão assistir um dia esse devocional e saber que a gente estava num relógio de oração por elas. Quero agradecer esse relógio de oração pelas meninas. Quero falar para vocês que a oração, para mim, é uma força muito grande, tem propósito nisso. Elas estavam fazendo muita instabilidade, né? E estavam precisando de manobras como se fossem manobras cardíacas, porque a saturação baixa, porque como elas são muito frágeis, né? Prematuras, quando entra a medicação é muito forte para o corpinho delas, e aí elas precisam ser reanimadas. E aí, se elas não se estabilizarem, elas têm que ser entubadas, enfim, tudo mais. Elas não precisaram até o momento ser entubadas, o que é uma vitória, né? Graças a Deus. Foram fazer os exames, porque o que a gente espera, o que que a gente quer? Que elas não sejam entubadas, que o remédio faça o efeito e o corpinho delas aguente para poder fazer a cura no intestino. Esse é o objetivo, elas passarem por esse momento sem precisar de recurso adicional e elas conseguirem respirar, continuar mantendo o batimentozinho e o remédio fazer o efeito e curar o intestino delas. Então, esse é o objetivo, e eu tenho certeza que essas 24 horas do relógio de oração vai ser importante, porque elas são cruciais para esse momento delas. Se elas aguentarem essas 24 horas do remédio, elas estabilizando, fica tudo bem até o remédio fazer o efeito e eles suspenderem o remédio e elas ficarem fortes novamente, tá? Então, essa é uma semente que vocês estão plantando e eu agradeço que eu vou usufruir dessa semente aí com as minhas netinhas quando elas estiverem bem. Tá bom, gente? Então vou me despedir. Um beijo, Um fica beijo, com queridas. Deus. Ótimo Vai dia. tirar foto? O Pedro vai